podemos deixar de registrar nessa manhã de hoje um fato muito grave que acontece em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, que é a ameaça real de despejo de uma entidade que desenvolve há 50 anos um trabalho de defesa de ecologia, de meio ambiente, vinculada com a luta em defesa da moradia, que é o Amigos da Terra Brasil, que infelizmente está sendo ameaçada de despejo pelo governo Bolsonaro. Desde 2004, eles tinham um contrato de cedência de um espaço. Saravá Jogo de Dama, saravá todo dia, saravá todo mundo, bem-vindos ao nosso universo de debates, discussões, ampliação de conhecimento, né, busca de conhecimento. Sabedoria é coisa para os sábios, né? A gente ainda está na fase do conhecimento. E o momento que a gente está vivendo, não só no Brasil, mas no planeta, exige uma compreensão especial, né? Desenvolver um tipo de percepção especial. No Brasil, a gente está sofrendo um ataque óbvio, né, às instituições oficiosas, né, que são o Congresso, o ordenamento jurídico, né, têm sido fortemente atacados. E, como a gente sabe, nem sempre o poder público dá conta de segurar a organização, né, a sustentação de um país. E, tendo isso em mente, surgiu na década de 50, dentro do Conselho Econômico e Social da Organização das Nações Unidas, a sigla ONG, que hoje a gente conhece como ONG, que são organizações não governamentais, que é formada, né, pela sociedade civil para atender demandas, né, de todo tipo, em especial, né, as demandas sociais, de direitos humanos, direitos animais, indígenas, gênero, enfim, N questões. E para falar sobre isso, a gente trouxe de volta uma pessoa muito incrível, que já esteve aqui conversando com a gente, e que hoje, né, vai falar um pouquinho sobre o ataque às ONGs, né, que as ONGs vêm sofrendo, em especial a ONG que ela trabalha, que é Amigos da Terra. Saravá, Lúcia Ortiz. Saravá, Niobe. É um prazer estar aqui de novo e também é uma gratidão imensa ter esse apoio para difundir, né? Nos bons e os maus momentos que a gente vive, a gente precisa estar cada vez mais unida. Então, uma gratidão pelo teu trabalho, das mulheres incríveis, com a força que elas têm e que conseguem passar através dessas conversas maravilhosas. Um pouco mais das suas lutas, um pouco mais do seu conhecimento, um pouco mais da sua força, do seu axé para todas nós. Lúcia, obrigada. Lúcia, a gente está vivendo um momento muito especial, tudo bem que ele é global, mas a gente vamos nos ater aqui ao nosso pequeno país-continente, né, que é o Brasil, em especial aí no Sul, a ONG Amigos da Terra, né, da qual você faz parte, é militante, e eu queria saber, primeiro, o que você conte de novo para a gente, o que é a ONG Amigos da Terra, e depois, o que vem acontecendo, né, com a questão das ONGs no país. Muito bem. A Amigos da Terra Brasil, ela é uma organização que já tem meio século de atuação ininterrupta pela ecologia, pela defesa dos direitos humanos, pela defesa dos direitos coletivos, dos bens comuns, né? Do interesse público de todos nós. Como você bem falou, as ONGs surgiram lá na época do pós-guerra e foram, então, assim, designadas, né, pelo sistema das Nações Unidas, muito para garantir que a sociedade não passasse novamente por extremos de violência e desumanidade e de ataque, né, a qualquer possibilidade do ambiente democrático, como aconteceu com o nazismo e com toda a destruição, né, e perseguições aos povos, e, enfim, destruição geral daquilo que é a nossa natureza como ser humano e a nossa terra.
que foi a Segunda Guerra Mundial. Então, Amigos da Terra, ela surge também no momento que, na verdade, foi construída como uma associação de mulheres, semanas antes do golpe de Estado de 64. Ela foi constituída como uma organização chamada Ação Democrática Feminina Gaúcha, e que acho que é bom também que se conte essa história, o quanto a sociedade e principalmente as classes médias, classe alta, estavam sendo naquele momento também, antes dos golpes, tanto no Brasil como na América Latina, incitadas a lutar contra o chamado comunismo e as ameaças, né, trazidas pelas populações de classe mais baixa, que eram tratadas assim de uma forma bastante paternalista ou então criminalizadas, né? E isso continua acontecendo até hoje. Então, nessa época se fundou essa Ação Democrática Feminina Gaúcha, e logo depois aconteceu o golpe. E contam as fundadoras, nos contavam, né, enquanto estavam vivas, as fundadoras dessa organização, que logo após a Constituição e, né, a implementação desse golpe de Estado, elas então se reuniram novamente e tiveram a sábia decisão de tirar da diretoria todos os homens e seus maridos, e que eram políticos ou militares na época, e realmente fazer uma organização autônoma de mulheres para lidar com as questões da sociedade, as questões das mulheres na época. E essa associação, então, ela teve um ingresso no início da década de 70 de uma pessoa muito especial e muito inspiradora, e uma pioneira do movimento ambientalista mundial e brasileiro e gaúcho, né, chamada Magda Renner. Então, a Magda Renner, em associação com outro ambientalista muito conhecido, Lutzenberger, que fundou a primeira organização ambiental, assim conhecida como Organização Ambiental Não Governamental no Brasil, que foi a AGAPAN, a Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural. Juntos, então, desenvolveram e implementaram toda essa pauta e essa construção de luta cidadã, né, de organização na forma de uma organização da sociedade civil, na forma de uma organização não governamental, que não se pretende a substituir as funções do Estado dentro de um Estado democrático de direito, se pretende a fazer o controle social das políticas, e nesse caso, principalmente as políticas ambientais, que estão sendo tão atacadas nesse momento. E, bom, então, da década de 70 em diante, desde a luta contra o pacote da chamada Revolução Verde, o pacote dos agrotóxicos, desde uma luta tão difícil no ambiente da ditadura, como foi a luta antinuclear, com a implementação de acordos nucleares com os Estados Unidos, com a Alemanha naquela época, que originaram as nossas usinas nucleares de Angra 1, 2, 3, até a luta pelos resíduos, pelo manejo dos resíduos sólidos das cidades, pela realização de compostagem, reciclagem, redução, reutilização, pela luta pela preservação da água, da Mata Atlântica, da Amazônia, enfim, diversas lutas e diversas vitórias desde a década de 70 têm sido avançadas pelo trabalho de ONGs como Amigos da Terra. E só para continuar um pouco nessa história da onde viemos, né? Amigos da Terra Brasil, então, como a ADFG, ela foi conhecida pelo seu trabalho, tanto no nível do Rio Grande do Sul como nacional, em vários fóruns internacionais. Então, acabou sendo, no início da década de 80, convidada para conformar uma das primeiras federações mundiais de organizações ambientalistas, cada uma com sua autonomia, com a sua história nacional, né, de luta do seu país, conformando então uma federação global que se chama Friends of the Earth International, ou Amigos de la Tierra Internacional, ou Amigos da Terra Internacional. Então, foi uma das primeiras organizações do Sul Global a fazer parte dessa federação. Em 83, foi, então, designada membro pleno dessa federação, que hoje conta com 75 grupos nacionais, em 75 países, presente em todos os continentes.
Então, Amigos da Terra assumiu, né? Então, assumiu como esse nome, era Amigos da Terra Brasil. E também porque em todas as transformações, tanto políticas no país, como dos próprios perfis dos associados e dos militantes, dos voluntários da organização, e essas transformações no mundo foi, então, afinando e alinhando politicamente também as suas pautas à realidade, né? Então, na década de 90, mudou finalmente o seu nome e seu estatuto para o Núcleo Amigos da Terra Brasil, que é hoje. Então, essa associação, com todo esse histórico, que também é um histórico de transformação, né, do mundo, é um histórico de transformação também interna da organização e de avanço na pauta ecologista, que hoje a gente tem muita clareza de uma pauta pela justiça ambiental, que a justiça ambiental, ela significa enfrentar as injustiças de classe, de raça, de gênero, e as injustiças com relação à exploração e à subjugação da natureza, né, pela sociedade capitalista hoje global. Então, a gente teve todo esse avanço, né, nessa pauta, assim como teve a formação mesmo de muitas pessoas, um legado de formação de militantes, de politização da ecologia, ecologização da política, muitas pessoas que já passaram pela nossa organização. E, apesar de todo esse grande histórico, a organização, ela nunca teve uma sede própria. Ela teve sempre, enfim, espaços doados, cedidos, ou também funcionou na casa das pessoas, né? A gente está nesse momento de que a gente não para a luta nunca nas condições que sejam necessárias. Mas nesse momento em específico, acho que esse também foi a razão da gente falar desses ataques às ONGs, nós estamos, o escritório, digamos, a sede da organização, ela fica na cidade de Porto Alegre, num imóvel que foi cedido pelo Patrimônio da União em 2004. Pois então, ao final do ano passado, nós recebemos uma notificação para desocupação do imóvel, que hoje o Patrimônio da União está sob uma pasta do Ministério da Economia, que se chama uma pasta de desestatização, desinvestimentos e mercados. Ou seja, tirar aquilo que é patrimônio público, que é patrimônio de todos os brasileiros, e tirar o dever da gestão do patrimônio, que é justamente dar os usos e funções sociais e usos de interesse público dos imóveis do Patrimônio da União, tirando isso, então, da sociedade e colocando a serviço dos mercados. Então, nós recebemos essa notificação de desocupação da nossa sede, que foi construída coletivamente e continua sempre em transformação. Então, estamos passando por esse ataque e, claro, dentro de uma realidade onde a gente pode enumerar uma série de ataques, tanto ao meio ambiente, aos povos que fazem o cuidado popular dos seus territórios, como das ONGs, né? Esse nome tão, hoje em dia, atacado, né, ideologicamente por esse governo e, concretamente, através de medidas e ações como essa. Lúcia, não espanta, né, o que você está nos dizendo, porque, lendo aqui as definições sobre ONG, né, tinha um texto que dizia que ONG, enfim, é um apoio da sociedade civil ao atendimento que o Estado não consegue abarcar, ou não consegue, ou não tem competência, ou não tem a sensibilidade, enfim, não importa o motivo, ele seria um complementar ao atendimento que o Estado deveria dar ao cidadão. E, em geral, e isso é definido em alguns textos como uma ação política. E como a gente sabe, a gente está vivendo um momento de ataque à palavra política, né? A palavra política virou foi demonizada propositalmente, né? Para despolitizando, a gente tem maior controle sobre corações e mentes, enfim, e a gente sabe que nesse desmantelamento
entraram outros termos, né, políticos, como indígenas, quilombolas, enfim, e as ONGs, que seriam um suporte ao governo. Na tua opinião e na opinião dos Amigos da Terra, em que medida a gente pode se manter a resistência, enfim, esclarecer o papel das ONGs, né, que, na verdade, criminalizou-se as ONGs, né? A ONG é um lugar na cabeça dessas pessoas que foram encantadas, né, por esse ser esquisito. ONG é um lugar de desvio de dinheiro, enfim. Como é que a gente pode esclarecer para as pessoas qual é o papel, a importância das ONGs, né? Que, enfim. Você mencionou que as ONGs seriam um suporte de governo, dos serviços que não podem ser prestados pelo governo, mas eu queria fazer uma precisão, que na verdade a ONG as ONGs e essas organizações, elas são um suporte para a democracia, para o ambiente democrático, então para toda a sociedade, né? E de controle social das políticas de Estado, que não pertencem aos governos. Né? Existem patrimônio público, ele não pertence a um governo para ser disposto para os mercados, assim como os bens públicos, os bens naturais, os nossos recursos, né, e meios de produção, aquilo da qual dependemos para a nossa autonomia, para a nossa soberania como país, estão sendo totalmente entregues ou destruídos ou entregues aos mercados por esse governo, e são bens do Estado. E o Estado só tem legitimidade de realizar ações quando em defesa dos direitos humanos, porque os Estados, eles têm obrigações de proteger, de defender, de promover os direitos humanos de todos os cidadãos. E a gente está vivendo um momento tão distópico no Brasil, onde nós temos um governo operando o Estado, né, contra os direitos, contra as pessoas, contra a natureza. Ao se referir às ONGs, esse governo chama essa raça, esse governo chama de lixo, esse governo diz que é uma balbúrdia, enfim, essas expressões que a gente, né, que já ferem assim, o nosso ouvido com essas definições e adjetivos assim tão rasos, né? E isso cria nesse imaginário uma criminalização mesmo desses atores, que são atores, são sujeitos sociais, sujeitos políticos, que têm como o exemplo dos Amigos da Terra, que teria meio século de atuação, tem passado, são organizações apartidárias e que têm passado e sobrevivido a uma ditadura militar, a governos neoliberais, a governos de esquerda que implementaram grandes obras desenvolvimentistas na Amazônia, por exemplo. A liberação de usinas nucleares, a questão dos transgênicos, enfim, sobrevivendo e alertando a sociedade com essa questão, por exemplo, agora, da necessidade, que está sendo uma tentativa de desconstrução da necessidade de que é imperativo lutar pela justiça climática, né, que quanto pode afetar os povos com novas doenças, com enchentes, com desastres, inclusive crimes, né, como a gente tem visto nos nossos rios, nas nossas cidades, pela má gestão e má operação que tem feito as empresas, grandes empresas transnacionais, como a Vale, que foi o motivo da nossa primeira entrevista, né, o tema da necessidade de controle pelo Estado das transnacionais, e não de entrega daquilo que é o bem público para essas empresas e para os mercados. Então, as ONGs têm, ao longo né, do tempo, trabalhado, seja na área de educação, na área de saúde, na área de garantia dos direitos, contra o racismo institucional, pela a preservação da natureza e dos povos que realmente têm a sabedoria ancestral, tradicional, originária desse país, de cuidar da natureza. Então, assim, claro, se uma ONG tem 50 anos, imagina as comunidades, as associações, os povos, etnias que estão aí, né, desde muito antes do chamado 500 anos do Brasil.
Então, é o nosso papel tentar desmistificar e responder a esses ataques a todo momento e também denunciar o quanto que esse governo está instrumentalizando o Estado para extinguir, para atacar, para realmente realizar um genocídio dos povos originários, dos povos tradicionais, das populações que têm esse cuidado, e através disso desmantelar as organizações que serviriam, então, para defender esse interesse público e defender os direitos humanos e o direito de todos os povos que vivem no Brasil. Você falou o termo defender o interesse público, né? Enfim, o que a gente está vendo, na verdade, é que existe um ataque frontal e muito óbvio, muito evidente, né, aos direitos de interesse público, mas existe uma anuência, né? Foi criado realmente um fantasma em relação à palavra democracia, né? Uma confusão na cabeça das pessoas, o que é democracia, pode tudo, não pode, quem não pode, enfim, o que é liberdade de expressão, enfim, obviamente tudo isso é um método, né, de desmantelamento do Estado. Então, assim, quando você fala que uma ONG não é da alçada de um governo, mas sim ela é do Estado, o Estado está sendo desmantelado. E aí eu completo a pergunta anterior, assim, o que a gente faz quando está sendo atacada uma política de Estado e não uma política, não é um governo, não é o governo do PT, as pessoas ainda não entenderam, né? Elas ficam repetindo a história do PT, elas não entenderam que está sendo atacada uma política de Estado e não o governo do PT, ou só o Lula, ou só a Dilma. O Lula e a Dilma continuaram as vidas deles. E nós, povo, né, estamos aqui nessa batalha insana. Então, assim, o que a gente faz? Como é que para onde a gente corre? Então, eu me preocupo muito como que a gente vai reconstruir, né, quando essa onda terrível passar, como que a gente vai recuperar, né? Aquilo que nos dá autonomia como povos, aquilo que preserva os saberes, as construções, os bens públicos, como as universidades federais, né? Como a educação, como um sistema público de saúde, como, enfim, os bens comuns, a Amazônia, que agora hoje, assim, a cada dia a gente leva uma pancada na cabeça, né? Pelo Ministério de Meio Ambiente, se dá para chamar aquilo de ministério, que está atacando os seus próprios funcionários, né, exterminando quase que seus próprios funcionários públicos, determinou hoje que... A Fundação Palmares, Lúcia, que é uma fundação para abrigar os negros, né? A fundação que virou racista agora. Ela é racista e ela tem um líder negro que demitiu funcionários negros por telefone. E hoje, então, liberaram, dizendo que não precisa, já que não tem funcionários, né, já que os funcionários estão sendo, por exemplo, na área climática, os funcionários foram, digamos, liberados, né, enfim, remanejados, dispensados. E então, como não existem funcionários, não precisa mais fiscalizar a madeira que sai do Brasil sendo exportada ilegalmente da Amazônia, que é cortada todos os dias, é queimada para expandir o gado, expandir o agronegócio. Enfim, e cada dia a gente ouve, né, uma dessas. Mas o que a gente faz? Não, o que a gente vai fazer depois é a pergunta. Mas agora o que a gente faz? A gente se junta. A gente celebra essa construção e celebra o fato de que, justamente por essa construção no tempo, essa preservação da memória, das formas de organização social legítimas, democráticas, que nós compartilhamos com tantos povos e tantas associações e tantos grupos com culturas tão diversas, vivendo na diversidade. Isso é algo que, assim, eles podem atacar a nossa casa, eles podem dizer, saiam da sua casa, saiam da sua terra.
o ataque à sede dos Amigos da Terra hoje não é nada comparado ao ataque às terras indígenas, liberando a mineração, não é nada comparado a todo o ataque às populações tradicionais, aos territórios onde existem assentamentos da reforma agrária, onde existe produção de arroz ecológico, agroecológico, enfim, tantos ataques que estão por aí, mas tem algo que eles não conseguem nos tirar, que é essa nossa alegria de viver, que é a nossa cultura e que é a nossa unidade, que é a nossa solidariedade entre os povos. E isso, assim, pode ser, assim, ontem, na própria casa, Nath, né? Gente, estamos passando por uma coisa, assim, virou festa, virou a junção de gente, virou amigos, apoiadores, simpatizantes, profissionais, gente de universidade, gente de outras associações que também estão sofrendo ataques. Virou uma festa, um almoço coletivo, sem veneno, sabe? Então, o que a gente tem é isso, essa união, é saber que a gente não está sozinho. Nos perguntaram, vocês estão marcando atos e fazendo alguma manifestação pública? A gente faz todo dia, o 8 de março está aí, esse mês é um mês que começou já, que né, aquela coisa no Brasil começa depois do carnaval, começou no dia 2 de março pra gente, celebrando e honrando a memória da Berta Cáceres, que foi uma ativista hondurenha, indígena, feminista, lutadora pelos rios, pela água, que foi assassinada já faz 4 anos e o seu crime segue impune. Nós vamos estar nas ruas pela Marielle, cobrando, né, quem matou e por que matou, e quem mandou matar, e cobrando essa justiça no Brasil, e celebrando o fato de que essa memória e essa força dela segue com a gente, e que a gente, juntas, a gente realmente espalha as sementes dessas mulheres incríveis, e como tantas outras lutadoras do passado. No nosso caso também, a gente tem essa honra à memória da Magda Renner, que é o nome do nosso centro de documentação, que funciona na Casa Nath. Também temos companheiras que já passaram por lá, que estão sempre lembradas no nosso jardim. Então, eu acho que essa força, essa verdade da nossa luta pela vida, pela natureza, pela diversidade, pela cultura, pela memória, isso é algo que é imaterial, né? Que é o que nos dá mais força e mais raiz e que não pode nos ser tirado. Você está emocionada justificadamente, né? Eu aqui também me emocionei com a tua fala e lembrei, não sei se você conhece a youtuber Rita Von Hunt, que é uma professora, né? Maravilhosa. E ela falou uma frase que, assim, tem me inspirado a continuar também o nosso trabalho aqui no Jogo de Damas JDD. Ela disse que, ela foi perguntada, assim, que tá tudo um caos, ela é muito crítica, e perguntaram para ela, assim, como é que ela lida? Ela falou, olha, eu descobri que esperança é revolucionária. A esperança é revolucionária. A nossa esperança em reconstruir incomoda eles. Então, é disso que eu me alimento, é disso que eu me visto todos os dias. Então, acho que é isso que você está falando aqui. A gente está se encaminhando aqui para o fim, nesse fim bonito e emocionado, de que fica esse recado, né? De que a esperança vai incomodar essa gente destrutiva, essa gente do mal, essa gente sombria, né? Que só trouxe discórdia e divisão, e, enfim. E queria que você deixasse aqui seu recado final para a gente. Eu acho que a esperança e também a confiança naquilo que a gente constrói coletivamente, né? Eu acho que esse processo dessa construção das formas de fazer política, das formas de se organizar, de participar, e aí a nossa Casa Nath é um territóriozinho na cidade que demonstra isso, que envolveu tantos profissionais da universidade juntos para pensar em um projeto de recuperação
de um imóvel que estava abandonado na cidade, dar uma função social de interesse público para esse imóvel a partir de uma cedência do patrimônio da União. Nós realmente reconstruímos e seguimos transformando o espaço com a presença de todos e de todas que vão ali colocar uma semente com um tijolo, uma pintura, fazer uma fala emocionada, colocar à disposição, compartilhar o seu conhecimento, chamar para uma luta, usar o espaço para fazer a sua reunião, o seu próprio grupo coletivo. Então, a gente está defendendo hoje esse território, que é a nossa Casa Nath, que fica em Porto Alegre, na Cidade Baixa, desses ataques, mas em representação, né, a essa resistência que fazemos parte, todas nós, não estamos sozinhas, e a gente vai sobreviver a isso tudo para estar mais forte. O mais importante é, finalizado esse momento trágico, difícil e vergonhoso da história do nosso país, é nós sairmos mais fortalecidas e mais unidas. Gente, essa foi a querida Lúcia Ortiz, militante, né, do Amigos da Terra, a ONG lá do Sul, que está sendo gravemente atacada e que a gente precisa se conscientizar e ajudar na medida do possível e do impossível, porque acho que a gente já passou da fase do que é possível, acho que a gente já tem que começar a investir no que é impossível. As utopias estão aí para a gente aprender com elas, a gente acreditar nelas e investir nelas. Saravá todo dia, saravá todo mundo. Não deixa de assinar o canal Jogo de Damas JDD aqui no YouTube. Gente, é muito importante que vocês abram o canal no YouTube, deem lá o seu curtir. É muito importante a gente aumentar o número de inscrições, é muito importante a divulgação dos programas e é muito importante que você esteja aqui com a gente sempre que possível. Saravá. Saravá, Lúcia. Saravá, axé, muita gratidão. Obrigada. Me chamo Poliana Barreto Santiago Santos, sou geóloga de formação e amiga dos Amigos da Terra. Acompanho o trabalho dessa organização, trabalho estruturado, sério, realizado por profissionais da área ambiental, das áreas mais atacadas por esse governo federal, e temos que resistir. Por isso, eu apoio a Casa Nath. Niobe Cunha, e eu gostaria aqui de ressaltar a importância das ONGs, que vêm sendo duramente atacadas, inclusive desde da Operação Fogo de Sairé, em novembro, que foi quando foi deflagrada lá a prisão dos 3 brigadistas no Pará, ficou bem escancarada essa perseguição. E agora a gente está aqui para apoiar a Casa Nath, lá no Rio Grande do Sul, que também está sendo ameaçada de despejo. Nós, do Jogo de Damas, eu, Niobe Cunha, apoiamos a Casa Nath. Nós da Marcha Mundial das Mulheres recebemos com bastante apreensão, preocupação a notícia de uma ameaça de despejo das nossas companheiras e companheiros do Amigos da Terra. Meu nome é Myron, eu sou jornalista do Fórum Carajás e falo diretamente aqui de São Luís para prestar minha solidariedade e manifestar meu apoio à organização Amigos da Terra, sediada em Porto Alegre. Eu sou Larissa Parker, eu sou advogada popular, faço parte do Grupo Cartas de Belém e também trabalho na GRAIN, uma fundação internacional muito próxima à Via Campesina e também muito próximo da Amigos da Terra. E eu estou aqui para falar do trabalho mega importante que a Amigos da Terra faz no mundo inteiro, mas aqui no Brasil, especialmente ali em Porto Alegre, pela luta socioambiental, pelo estar junto com os povos da periferia urbana, também os camponeses, os agricultores familiares, na luta por um futuro mais digno, né, para essas pessoas que realmente não têm muito acesso ao que todo mundo deveria ter acesso. Né? Sou Letícia Tura, da FASE e do Grupo Carta de Belém. Eu apoio o Amigos da Terra Brasil. É uma entidade muito importante dentro do campo socioambiental brasileiro. É importante garantir a continuidade e a sobrevivência e a existência de Amigos da Terra no Brasil. O Sindicato dos Arquitetos do Estado do Rio Grande do Sul apoia os Amigos da Terra e a manutenção da sua sede, Casa Nath. Casa Nath resiste! Amigos da Terra existe! Meu
paz.